Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil e hoje eu estou com duas visitas gostosas aqui, porque fazem parte da minha área, né? Elas mesmas falam, nossa, Denise, você é psicólogo? Eu falo, poxa, já faz tempo, né? Que eu me formei em 85 em psicologia, lá na São Marcos, no Ipiranga, estava lembrando disso. E essas duas amigas que vieram hoje aqui são exatamente da minha área, da psicologia, elas vão explicar, eu não vou explicar muito não, está aqui comigo a Patrícia e a Priscila, e elas vão se apresentar melhor, mas fica uma conversa entre colegas e de uma área que todos nós aqui somos apaixonados, não é? Que são as emoções humanas, o comportamento humano, não é? E que cada vez mais uma área que vem se juntando à medicina e à ciência cuidando da gente de uma forma mais integral. E isso é muito legal. Vou começar com a Patrícia, então. Pega o microfone, Patrícia, vocês vão dividir um microfone aí. É meio esquisito esse negócio, mas você já vai acostumar já. Elas estavam nervosas. Pensa que o psicólogo não fica nervoso? Fica, gente. Porque não é sessão lá na sala, né? Quando fala que está no público, dá um nervosinho, né, Patrícia? Sim, é verdade, um pouquinho. A gente já se encontrou e você já esteve, acho, no Casa comigo também, não foi ou não? Acredito que no Casa Você não veio no Casa não, ainda? Ainda não. Que bom, então hoje a gente vai falar do trabalho de vocês. Me fala a sua formação e qual que é seu foco de trabalho? Ok, a minha formação, a primeira foi em História, licenciatura em História. Depois eu fiz Pedagogia. E no caminho ali da docência, eu me deparava com crianças com muita dificuldade em aprendizagem. Aí eu fui estudar um pouquinho mais, fiz uma formação em dislexia, na Associação Brasileira de Dislexia. Conheci lá o pessoal da Unicamp. Nesse meio tempo eu fiz a psicopedagogia e fui para a Unicamp para estudar neuropsicologia aplicada à neurologia infantil. Que canseira, meu Deus. Deu tempo de você fazer tudo isso? Começou muito cedo, né? Porque você é muito jovem, começou muito cedo. Eu vou aproveitar a tua fala para você já esclarecer para o nosso público o que é dislexia. Eu sei que é um pouco complexo, mas assim, em poucas palavras, porque muita gente lá em casa tem um netinho, tem um filho, fala assim, teve um diagnóstico de dislexia. O que é a dislexia, por exemplo? Nós temos que ter muito cuidado, inclusive, para diagnóstico, para fechar diagnóstico de dislexia. Em um determinado momento aí, a gente imagina que ficou um pouco... Desculpa. Solto. É difícil achar a palavra mesmo. Isso. Fica uma... Parece que todo mundo era diagnosticado com dislexia. Exatamente. Exatamente. Ele ficou um diagnóstico, às vezes, errôneo também por parte dos profissionais. Exato, exato. Então, basicamente, a dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que a criança, já na vida intrauterina, ela já tem a dislexia. Né? E aí, como que a gente pode definir um transtorno na leitura, no processamento da leitura? Da leitura. Da leitura. E que já nasce com a criança, então. Ela traz isso com o sistema nervoso Exato. dela. Então, esse sistema nervoso, ele é disfuncional, né? Então, ele segue outras vias, outras rotas, outras circuitarias, porque nós temos... Para cada habilidade, nós temos circuitarias de neurônios específicas. E para a criança com diagnóstico de dislexia, essa circuitaria da leitura, que para a gente parece que é tão simples ler, né? Para a criança fica difícil. E automaticamente, se eu tenho um transtorno da leitura, eu vou ter um transtorno da escrita. E muitas vezes da matemática, porque eu preciso ler também na matemática, interpretar, né? Então que bom, muito eu acho sério. uma informação super rica, pelo menos para a gente ter uma noção, né? Dos casos que a gente escuta na escola, do filho de um amigo ou na família, né? Sim. E tudo pode melhorar, gente. A boa notícia que a gente tem para vocês é que tudo pode melhorar. Com certeza. Vamos conhecer um pouquinho da Priscila, então? A Priscila, qual a sua formação, Priscila? A minha formação é psicologia. Já tenho 18 anos aí de estrada na psicologia. Depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia também. Mas aí eu me deparei com o seguinte, o psicólogo ele tinha os instrumentos para avaliar, mas ele não tinha todo o conhecimento para intervir. Então eu falei, não vou fazer isso, não vou usar isso, né? Aí eu resolvi estudar a neuropsicologia, né? Neuropsicologia, ela como vão surgindo nomes, né, gente? A neuropsicologia, ela é uma ciência, né?
que ela estuda as funções cognitivas, né? Então, como é que funciona a memória, como é que funciona a atenção, a linguagem, as nossas funções executivas, né? E aí o trabalho, a neuropsicologia, ela trabalha aliada à psicopedagogia, ao neurologista, seja o infantil ou seja o adulto, ao psiquiatra, né? Por quê? Porque sempre que se tem uma dúvida e não apareceu em imagens, né? Não tem algo lá que é fisiológico, usa-se o recurso da avaliação neuropsicológica para se entender melhor o funcionamento do cérebro. Agora, vocês devem trabalhar muito, vocês estão trazendo uma coisa nova, tá? Não é à toa que elas estão aqui, não é só para se apresentar. Tem uma coisa nova, mas se a gente não entender o que elas fazem, a gente não vai entender essa coisa nova. Por que que o neurofeedback, esse é o novo, feedback do inglês, retorno, né? Resposta, retorno. Neurofeedback, que a gente está falando de uma resposta neurológica, é isso se a gente for traduzir para o português? Como é que é a melhor tradução? Vamos pensar que nós estamos trabalhando com uma ferramenta que dá feedbacks ao cérebro e que esse cérebro começa a responder de uma maneira diferente a partir desse feedback que ele recebe, positivo ou negativo, né? Que na neurociência aí nós falamos de neuromodulação. O cérebro começa a neuromodular as ondas cerebrais, né? De uma forma adequada, porque muitas vezes essas ondas elas estão hipo ou hiperativadas, né? E aí elas trazem danos, prejuízos, né? Seja no funcionamento do dia a dia, na aprendizagem, no emocional, no comportamento. Então, o neurofeedback, ele vem como uma terapia, uma ferramenta, né, tecnológica associada à saúde mental. Como é feito isso? Quer dizer, fisicamente, eu chego lá, sento, e o que acontece comigo? Você quer falar, Paty? Eu posso continuar? Tá. O primeiro passo é o mapeamento cerebral. Tá. Então, o mapeamento é feito através da colocação de eletrodos no couro cabeludo. A gente tem uma imagenzinha aí, né, produção? Olha que bacana. É um gorro com eletrodos. Isso, é uma touca. Essa touca ela tem todos os pontos do nosso cérebro: frontal, parietal, occipital. Todas as partes do nosso cérebro, tá? E aí são colocados eletrodos, né? Que o neurofeedback, ele parte do eletroencefalograma, né? Só que o eletroencefalograma, o comum, ele pega todas as ondas, a alfa, a beta, a teta, a gama, de uma única vez. No neurofeedback, no mapeamento, ele pega essas ondas por região de maneira isolada. Que bárbaro. Então, nós conseguimos saber em tempo real como estão essas ondas, em que regiões elas estão adequadas, numa proporção adequada, e em que regiões elas não estão adequadas. Entendi. E a partir daí, então, a partir desse mapeamento, nós partimos daí, então, para a montagem de um treinamento, que aí é onde o paciente vai fazer o tratamento em si, a terapia por neurofeedback. Aí não mais com os eletrodos. Também, o treino também é feito com os eletrodos. Quer dizer, é dado um estímulo através do eletrodo para alterar essa onda? É isso que eu posso dizer? É assim, no treinamento, o paciente, ele fica conectado e ele vai assistir um filme. Ok. Tá? O nosso software, ele é alimentado com aquilo que eu preciso, com ondas que eu preciso inibir e ondas que eu preciso realçar. Entendi. A equalização disso, né? E aí, essa tela vai fornecendo, esse meu software vai fornecendo um feedback positivo ou negativo. Ele escurece essa tela e ele tem também um pontinho onde ele ouve uma música, um pi, e esse pi ora é agudo, ora não. Então, quando o cérebro percebe esse tipo de som e a tela escurecendo, é como se ele fizesse um condicionamento. Ele entende que ele precisa neuromodular de uma maneira diferente. Dá para entender. Ele trabalha, então ele começa
a buscar um outro padrão de funcionamento. É um estímulo físico, sim, então, seja auditivo sim, ou através do eletrodo, eu tenho esse estímulo para equalizar e reagir de uma forma melhor, que vai me fazer bem e que vai me fazer evoluir naquele problema que eu tenho. Exatamente. Não sai daí, a gente volta já. Tá ficando interessante esse negócio, eu quero ver até onde vai isso. Eu já queria uma roupa inteira de eletrodo. Só pra eletrodos. gente colocar, não dá para inventar isso, não, gente? Podemos pensar? Ah, então não responde não, a gente volta já, não sai daí. Voltando então, eu estou aqui com a Priscila e com a Patrícia falando de neurofeedback. Eu acho chique, se eu tiver um cachorrinho agora eu vou pôr esse nome nele. Neurofeedback, vem já aqui. Olha, eu gosto disso, gente, não é? É bonito, tudo vem no inglês do Brasil e não tem jeito, né? E tem hora que a gente não acha uma palavra boa em português para expressar como o inglês, que é sucinto, que é síntese, consegue. Neurofeedback, gostei. Dos retornos que a gente tem e que dá para o cérebro e que isso pode alterar comportamentos, percepções, reações. E a gente falou no primeiro bloco que isso é muito aplicado hoje na psicopedagogia, que é uma especialidade tua, né, exatamente. Como é que isso é aplicado assim na prática, nas escolas? Quer dizer, a escola é o grande detentor da capacidade de entender quando a criança tem um problema específico? O diagnóstico primeiro é na escola? É o professor que percebe? Sim, sim. A gente, nós temos que agradecer muito o trabalho dos professores, principalmente nas séries iniciais, no ensino fundamental, porque o professor ele lida assim mais próximo dessa criança e fica mais tempo com o aluno. Sim. E aí ele consegue perceber alguns sinais, alguns comportamentos e encaminha. Normalmente, a maioria dos pacientes que nós recebemos são encaminhados por escolas. Por escolas. Né? Aí depois vem os médicos, neurologistas e os psiquiatras. Mas assim, a maior mesmo porcentagem vem da escola. Isso. Tá. E como é que o neurofeedback, eu vi até na foto, tem uma criança usando a touca, fazendo um diagnóstico e tudo mais, né? Como é que ele pode ajudar de fato? Que tipos de problemáticas a gente consegue atingir com o neurofeedback? É só de aprendizagem, é comportamental, é emocional? Dá para fazer tudo? Como é que é? É incrível. Quando a gente começa a estudar, ela resumiu, né? a entender... Ótimo, é incrível, adorei isso. Mas é um processo lindo quando nós estudamos o cérebro e entendemos as funções, né? E as funções corticais, nós sabemos que ele se interconecta através das ondas e dos neurônios, claro, né? Então o neurônio ele não encosta no outro neurônio, né? Então ele se comunica de longe. Ele se comunica através de substâncias neuroquímicas e elétricas. E é aí que entra o neurofeedback. Legal. Né? Então, dependendo da amplitude da onda, como a Priscila disse, nós temos um perfil e um funcionamento. O que nós fazemos normalmente? Normalmente nós avaliamos essa criança dentro do desempenho dela, ouvimos a família, ouvimos a escola, a queixa, né? E dentro dessas informações todas, nós já temos uma ideia e uma hipótese diagnóstica. Tá. Quando nós mapeamos essa criança, esse cérebro, nós vamos observar, então, o padrão de ondas. Entendi. Esse padrão de ondas, né, dependendo da área cortical onde ele esteja em excesso ou faltando, eu tenho uma resposta cognitiva, comportamental e emocional. Para você ter uma ideia, às vezes a pessoa não nos procura por conta do sono, mas ela relata que durante esse processo ela teve uma melhora também no sono. Né? Então, nas crianças especificamente, nós trabalhamos normalmente questões cognitivas, pacientes com transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Que é muita criança. Muita criança, Dionísio. Bastante diagnóstico. E algumas famílias, elas têm um pouco de cuidado no sentido de pensar na medicação, né? Nós sabemos que a medicação, ela vai tratar da questão do fator atenção, né? Mas aí o comportamento, a impulsividade, que são características do perfil de um TDAH, né? Ela se mantém. Então, o que nós estamos vendo no neurofeedback, que nós temos aliada ao médico, né, a questão da medicina, nós temos também essa modificação, então,
essa neuromodulação, trazendo uma melhora na performance. Que incrível. Cognitiva, emocional, né? Então, é lindo. É algo lindo mesmo. E TDAH, mesmo. gente, vocês que estão em casa devem estar ouvindo isso também, né? Os papais, as mamães, quem tem netinho. Então, ele tem TDAH. O que é TDAH? A gente não vai entrar especificamente nisso, mas é uma disfunção. É disfunção? Não. É um... Vamos chamar de disfunção? Pode? Sim. Que envolve aí aprendizado, comportamento, uma série de coisas e é difícil porque quando se faz o diagnóstico de uma coisa tão geral e tão abrangente e colocar tudo no pacote do TDAH é difícil. Exato. Mas às vezes é necessário para a gente pegar essa população e tentar tratar, exato, né? Exato. Como selecionar essas crianças também. Agora, eu fico muito feliz, porque o que você falou é exato isso. Eu vejo muitos pais com essa preocupação da medicação. Né? Você dá medicamento para o seu filho já é uma coisa complicada. Sim. Né? Sim, Quando a gente pensa numa coisa que vai... É claro que também deve afligir os pais. O que você vai fazer na cabecinha do meu filho? Né? Surge essa ansiedade dos pais. Você vai mudar a modulação, vai mexer com o cérebro do meu filho. Primeiro tem que informar os pais direitinho para depois... conseguir o tratamento? Isso, né, Pri? Normalmente, nós apresentamos para os pais o aparelho, como funciona, algumas imagens... É pedagógico com os pais. Isso. Algumas imagens, então, porque isso também sai para nós no nosso mapeamento, as áreas corticais e a amplitude das ondas. Então, por exemplo, Dionísio, o cérebro de um paciente com TDAH, ele é um cérebro hiperativado. Então, excesso de ondas altas, né? E aí a gente fala, puxa, mas não é legal eu ter ondas altas? Depende. Nesse momento aí da criança, principalmente em processo de aprendizagem, isso torna o cérebro disfuncional, porque ela fica hipervigilante. Sim. Ela tem comportamentos de impulsividade e isso não agrega. Então, ela não consegue manter e sustentar a atenção. E esses comportamentos também corporais, aquela criança que não para no lugar, mais hiperativa, atrapalham também, né? Nossa e aí os senhora, pais... eu acho que tem muita gente adorando esse assunto. Nós vamos ter que falar mais sobre isso também, porque aflige muitas famílias. Isso no dia a dia da gente que mexe com o público e tal, aflige muitas pessoas. Sim, aflige, muitas pessoas têm muita dúvida, né? Isso gera dúvida, assim como a dislexia. O diagnóstico ele precisa ser criterioso, porque ele é muito mais clínico. Né? Se esse paciente passar por um exame de neuroimagem, a gente não vai observar alterações. Que coisa, né? Então, é também necessário fazer esse diagnóstico com uma equipe interdisciplinar, né? Dentro daquilo que a Pri falou da neuropsicologia. Nossa, mas vocês passam uma segurança. Psicopedagogia. Parabéns, viu, menina? Porque eu acho que quem está vendo a gente lá fala, meu Deus, meu filho eu levaria para essas moças cuidarem, porque vocês falam com propriedade do que estão falando. A psicologia já é complexa, a medicina é complexa. Quando a gente fala da neuro, então, nem se fala. Sim. Agora, só para a gente encerrar, para aproveitar um pouquinho mais vocês, a área, eu acho, infantil, da adolescência, está muito bem explicada. Só queria o finalzinho da Priscila para falar para a área do adulto, em que se aplica, então, o neurofeedback aí. Por exemplo, 2 grandes problemas, vamos ficar neles, porque só temos 1 minuto, é isso? Mas em 1 minuto você me fala, por exemplo, ansiedade e depressão. A gente consegue ter bons resultados com o neurofeedback? Ótimos resultados, ótimos. Assim, nós temos aí alguns pacientes que estavam em tratamento medicamentoso, e isso eu quero só fazer um parênteses aqui, gente. O neurofeedback, ele não exclui a medicação, em muitos casos, né? Que estava em tratamento medicamentoso e que, assim, apresentou uma melhora muito grande e que o médico até conseguiu já começar com aquilo que nós chamamos de desmame, né? Reduzir a medicação. Né? Então, sim, além da depressão e da ansiedade, ele pode ser usado para fibromialgia, toque também, dependência química. Então, assim, é uma revolução. Muito amplo o tratamento por neurofeedback. Tá? É bastante amplo e ele traz para o cérebro uma aprendizagem. Isso que é legal. Eu parei o tratamento, eu perco tudo. Não.
o neurofeedback, ele promove uma aprendizagem para o cérebro. Que não se perde com o tempo. Que É não que nem se andar perde de com o bicicleta. tempo. Gente, aprendeu, é para a Sim, vida inteira. Pode ser que isso. você precise de um treininho rápido, mas está lá. Sim, Né? A gente sim. conseguiu adquirir. Meninas, Exatamente. muito obrigado. Como o nosso tempo passou rápido, né? Ai, demais. Tava com medo, agora fala que vocês estavam com medo de falar na TV. Nós estávamos morrendo de de medo. Elas Mas são foi ótimas. muito bom mesmo, Dionísio. obrigado Agradeço. por terem vindo, E viu? podemos pensar em outros temas. Viu? Ótimo. Nós ficamos à sua disposição. Vamos falar mais, é viu? muito Porque gostoso ouvir vocês. Vocês saúde falam com mental é propriedade. importante, Muito, né? Muito importante. Muito, né? Quem já passou por episódios como eu passei, já relatei para vocês aqui de uma crise de depressão, de ansiedade, 3 anos cuidando, hoje me sinto muito bem, graças a Deus, mas quem já passou sabe. Sabe o que e tem uma ideia, porque quando a gente não passou não sabe, não adianta. Eu falo que isso só sabe quem passou mesmo e não adianta. E respeite as pessoas que estão do seu lado, que estão com problemas depressivos, de ansiedade, de tantas coisas, de burnout, que é um assunto que a gente pode falar na próxima, né? Sim. Muito obrigado, meninas. Adorei estar com vocês, Muito viu? obrigada. E eu adoro estar Obrigada. com vocês em casa, vocês sabem disso, por isso que a gente está aqui no Canal 25. Nos siga aqui nas redes sociais, tá bom? Obrigado, fiquem bem e tenham uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Obrigado, meninas. Obrigado, até a próxima. Tchau.